Hoje a palavra vai ser no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Onde vê, Regina, o coração sempre se alegra da resposta de oração. Ronaldo, você mesmo? Onde vê, cara? Marcos capítulo 5. Quem está ligado diga amém? Amém. Vamos nessa. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, e saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com um espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda cadeias o podia prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram um endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado, e acerca dos porcos. E começaram-lhe a rogar que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Amém. Estenda as mãos na minha direção. Fala, papai, usa o João. Fala comigo essa noite. Que o teu Espírito fale através da vida dele. E que eu receba. Eu quero ser aquele que recebe. E que gera também a tua presença aqui. Então, Senhor, me usa pela ação do teu Espírito Santo, para que a tua palavra seja transformadora nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a Bíblia hoje está falando da história de um homem que estava vivendo um período terrível da sua vida. Um homem que estava debaixo de uma opressão, de uma possessão demoníaca. Uma pessoa que vive debaixo de uma possessão, de uma opressão demoníaca, sofre muito. Eu sempre que eu via essa palavra, sempre me remetia à questão da possessão, e por muitas vezes que eu, a pastora Gislaine e outros pastores aqui foram usados por Deus na expulsão, em dar ordens para demônios que saíssem das pessoas, e essas pessoas foram libertas. Quem está me escutando? Amém. Então sempre me remeteu a essa ideia por uma experiência ministerial, por uma experiência do dia a dia de pastor durante todos esses anos. É uma coisa bem comum
acontecer. Não existe nada de incomum nisso aqui. Isso aqui é arroz com feijão, prato do dia a dia. Já aconteceu com muitas pessoas aqui da igreja, embora muitos não saibam. Por que não sabem? Porque normalmente a gente não faz isso em cultos. Porque aqui só tem um sendo cultuado. Amém. Amém? Quem está me escutando? Amém. Aqui não tem espaço para espetáculo. A não ser que ele resolva dar espetáculo, a gente acaba com o espetáculo dele. Manda ele embora. Amém, amados? Mas a Bíblia, quando eu li esse livro, quando eu li esse capítulo hoje, o Senhor me levou a fazer uma releitura desse texto de uma outra maneira, justamente olhando para a vida das pessoas que vivem debaixo de uma possessão demoníaca. Isso não é incomum, isso acontece. Questões das mais variadas podem levar uma pessoa a viver total ou parcialmente debaixo da autoridade de demônios. E aí a Bíblia está contando a história de um desses homens, que a gente não sabe o nome dele, só conhece ele pela cidadania dele, é da cidade de Gadá. Não sei se Gadá ou Gerá. Tem os dois, Gadá e Gerá. Esse episódio é narrado em 3 evangelhos. 3 evangelistas narram o mesmo episódio, embora com detalhes diferentes e tal. Primeira coisa é que é óbvio que esse homem estava debaixo de uma vida atormentada. Ele era uma pessoa atormentada. E quando eu começar a falar, vocês vão ver homens e mulheres do nosso tempo que também vivem atormentados. Atormentados por demônios, atormentados por espíritos demoníacos, que aprisionam, que colocam as pessoas aprisionam a mente delas, a vida delas. A Bíblia diz que esse homem andava sem roupas, era uma pessoa que perdeu sua dignidade, uma coisa que eu sempre observo na vida de pessoas que estão debaixo do domínio de demônios, que elas perdem a dignidade, elas perdem, digamos assim, a autoestima, vão perdendo a autoestima, vão perdendo o senso de comportamento, o senso de interação social, elas não ligam mais para nada, vão perdendo. Hoje em dia tem os demônios do nosso tempo, tem a questão das drogas, a gente viu muito isso lá em São Paulo, com a questão do crack. Aqui tem crack também, mas eu acho que lá está pior, essa questão do crack. E a gente viu como é que as pessoas vão entrando num estado de declínio, em que vão perdendo a dignidade. A Bíblia diz que esse homem andava sem roupas, não nesse texto, mas num texto de um evangelho paralelo, sinótico, em Lucas, capítulo 8, está justamente falando sobre isso. A Bíblia diz que ele morava nos sepulcros. A Bíblia diz que ele andava nos sepulcros. Uma pessoa normal não anda nos sepulcros. Quem está me escutando? Eu vou falar um negócio para vocês. Sepulcro é o lugar onde a gente deposita os restos mortais das pessoas que morreram. Nem as pessoas estão mais ali. Mas é um lugar onde é povoado por tristeza, povoado por depressão, povoado por... É um local de coisas ruins, de momentos difíceis que pessoas viveram. Eu, no seminário, aqui na quarta-feira, durante uma aula de ciências da religião, um aluno de uma outra igreja pediu a palavra e foi à frente e narrou as experiências dele com magia negra. E na aula de ciências da religião a gente analisa várias religiões e tal. E aí ele contando a experiência dele com a magia negra, diz que ele ia para os sepulcros. Eles iam para os sepulcros para pegar restos mortais de pessoas e fazer coisas desse tipo. Fazer trabalhos espirituais. Quem está me ouvindo? São pessoas cegas. Elas estão vivendo exatamente isso aqui. Existem pessoas que vivem nos sepulcros e moram nos sepulcros porque moram nas lembranças das tristezas, moram nos lugares das tristezas
e não conseguem sair de lá. Estão amarradas nesses lugares. Quem está me escutando? Em experiências do passado, em pessoas que já morreram, em dores que passaram no passado, elas moram nos sepulcros. Aquele homem ali, ele vivia nessa agonia, nesse lugar. A Bíblia diz que ele tinha uma força incrível. Gente, arrebentar cadeia, arrebentar algema, arrebentar corrente, não é coisa normal. Quem está me escutando? A força dele era uma força extraordinária. Ele era violento, nada podia detê-lo, ninguém podia detê-lo, ninguém podia segurar. Deixa eu te falar uma coisa, quando a maioria das pessoas que estão debaixo desse domínio demoníaco são fortes, se sentem fortes, se sentem poderosas, exibem a sua força através da violência, da arrogância, exibem a sua força mostrando que são fortes, e são fortes, muito fortes, fortes para enfrentar problemas, fortes para passar sofrimento, fortes para passar coisa ruim, para viver coisas ruins, tem estômago para viver coisas que ninguém aguenta. Tem estômago para comer lixo de todas as maneiras, físico e espiritual. Quem está me escutando? São pessoas que demonstram essa força. A Bíblia diz também que ele clamava pelos montes. Clamava para quem? Clamava para ninguém. Pessoas endemoniadas clamam para ninguém, reclamam para ninguém. Reclamar seria clamar 2 vezes, jornalista. Clamar é clamar. São pessoas que clamam para ninguém, que reclamam, que falam, que condenam todo mundo, que gritam, que berram, que ofendem, gritam palavras sem sentido, para ninguém ouvir, porque ninguém ouve uma pessoa desequilibrada. As pessoas desequilibradas reclamam porque são desequilibradas, e são desequilibradas porque reclamam para ninguém, só falam, gritam, berram. Quem sabe do que eu estou falando? A Bíblia diz que esse homem se feria com pedras. Está contando aqui que ele pegava as pedras e se feria. E você pode notar que uma pessoa oprimida por demônios é aquela pessoa que, em primeiro lugar, fere a si mesma. A pessoa que não se ama, que não se gosta. E por não se amar, por não se gostar, ela se fere. Ela se fere de muitas maneiras. Ela se agride de muitas maneiras. O Senhor nos deu uma certa ojeriza ao sofrimento. O Senhor nos deu um senso de preservação. Uma pessoa que passa facas no próprio corpo, giletes no próprio corpo, está debaixo de uma opressão demoníaca. Quem está me ouvindo? Uma pessoa que prejudica o seu próprio corpo está debaixo de uma opressão demoníaca. A pessoa que se droga, a pessoa que se mutila, não se gosta, não se ama. Satanás coloca dentro dela horror por ela própria, horror pelo seu sexo, horror pelas escolhas que Deus fez na vida, horror pela vida que Deus deu a ela. Então ela própria se ataca. Ela acha que ela não poderia ser feliz, não poderia estar vivendo. A vida desse homem era uma vida de grande sofrimento, como eu vejo a vida de muitas pessoas serem de grande sofrimento, por não se aceitarem,
por clamarem para ninguém, por se ferirem. E são pessoas de uma força incrível, que ninguém pode deter, ninguém pode segurar, e elas se orgulham disso. Ninguém me segura, ninguém me domina, eu faço o que quero, não sou sujeito a ninguém, não bota a mão em mim, sou forte. Quem está me ouvindo? A Bíblia está contando a história de uma pessoa com essas características ao extremo. Chegou a um ponto na vida desse homem que não era mais a mente dele que governava a sua vida, mas era a mente daqueles demônios. E a Bíblia diz que não era um demônio. E aí a gente vai ver isso, que é a coisa mais engraçada que a Bíblia narra nos 3 evangelhos, que ele foi a Jesus. Não foi Jesus que foi a ele foi a Jesus. Ele correu para Jesus. O Evangelho de Marcos diz que ele se prostra diante de Jesus e vira para Jesus e diz: o que eu tenho a ver com você, filho do Deus Altíssimo? Você veio aqui para me perturbar? Engraçado, será que a vida daquele homem não estava perturbada ainda? Era Jesus que estava perturbando ele? Será que ele não notou? E isso é uma coisa que eu vejo acontecer demais. Pessoas que estão debaixo da opressão demoníaca, Jesus perturba elas. Elas querem Jesus, mas elas estão tão perturbadas que elas dizem assim: Jesus está vindo para me perturbar. Como se elas não estivessem perturbadas, completamente perturbadas. Não notam o quanto estão sofrendo, querem esconder o seu sofrimento, querem esconder o que estão passando, querem que as outras pessoas não saibam, porque se ninguém souber, eu posso fingir que sou feliz, eu posso fingir que não tenho problemas, eu posso fingir que não preciso de libertação, mas todos nós aqui precisamos ter libertação. Essa palavra não está aqui à toa, essa palavra não está aqui para nos acusar, essa palavra está aqui para nos libertar, para nos apontar um caminho. Ele vira para Jesus e diz assim: você veio aqui para mim. Quer dizer, ele que correu para Jesus e vira para ele e diz: você veio em outro, no Evangelho Sinótico, também em Lucas 8, Mateus 8 também, fala que você veio antes do tempo. Para me perturbar? Como assim antes do tempo? Como se... Sabe por que ele fala antes do tempo? Porque todos os demônios sabem que estão condenados. Existe uma palavra de Deus, uma única palavra de Deus, condenando eles ao lago de fogo. Nós não. Nós somos, todos nós aqui, somos predestinados pelo Senhor para a vida eterna, na presença de Deus. Quem pode glorificar a Deus? Todos nós recebemos essa salvação pelo sangue de Jesus. Mas os demônios não, eles sabem que o tempo dele está acabando. E aí disseram: pô, eu ainda tenho tempo aqui, eu ainda tenho tempo, você veio antes do tempo. Jesus não dá nem conversa, Jesus não dá nem papo. Eles sabiam que eles estavam debaixo de uma autoridade, a autoridade que havia em Jesus. A vida daquele homem estava completamente destruída. Quando Jesus pergunta: como é o seu nome? Ele responde: Legião. Porque a Bíblia não fala da idade desse, mas obviamente que nós estamos falando de um homem adulto, não era uma criança. Até há dúvidas sobre isso no Evangelho Sinótico de Mateus, não vou entrar nisso não. A Bíblia fala que esse cara era adulto, provavelmente podia ser um cara casado. Talvez tenha sido casado, talvez ele tivesse tido uma profissão, talvez ele tenha tido filhos, e tenha se tornado motivo de vergonha para os filhos. Talvez ele tenha sido um bom profissional,
E depois ele foi perdendo, a Bíblia diz que depois ele ficou em perfeito juízo, então é óbvio que o juízo dele não era perfeito. Quem está me ouvindo? Que ele era louco, aparentemente louco. Para aquelas pessoas, ele era um louco. Para aquela sociedade, ele era uma pessoa desequilibrada. Em algum momento da vida dele, houve uma quebra do equilíbrio psíquico daquele homem. E ele passou a entender a si mesmo como alguém sem esperança, a clamar para ninguém, a usar a força dele para ninguém me segura, faço o que quero, andar pelos sepulcros. Não é em nada diferente as pessoas de hoje quando estão debaixo de uma opressão demoníaca. Quem está me ouvindo? Amém. Tem nada de diferente. É a mesma coisa. Legião, porque quando eu falo que a gente pensa assim, um demônio entra, ele vai fazer um estrago. 1000 demônios vão fazer 1000 estragos. Isso é uma coisa assim, não era uma área da vida dele que estava ruim. Todas as áreas da vida dele deviam estar ruim. Uma coisa que você pode observar numa pessoa que está debaixo de um controle demoníaco: todas as áreas da vida estão ruins. Estão ruins. Todas. A vida dele, a vida psicológica, a vida emocional, o casamento, o dinheiro, finanças, tudo vai desabando, tudo, saúde. Jesus então para diante daquele homem e se prepara para fazer uma faxina. Quem está me escutando? Quando Jesus se depara com alguém assim, o desejo, a proposta dele é fazer uma faxina. Faxina. É sair tudo. Quem está me ouvindo? É mudar tudo. É mudar família, mudar vida financeira, casamento, seja lá o que for. Tudo aquilo que foi destruído, tudo aquilo que foi tocado por Satanás vai sair. Deixa eu te falar uma coisa. Uma grande estratégia que Satanás tem é dizer que ele não existe. Uma grande estratégia que ele tem é dizer que o que está acontecendo é com você mesmo. É um problema teu, é um erro teu, você que é errado, você que é ruim, você que é incompetente, você que não sabe fazer, e é ele que está operando, é ele que está governando, é ele que está jogando naquele buraco. A única coisa que pode mudar a vida é Jesus. Amém. Não tem habilidade humana, não existe habilidade humana, não existe qualidade de caráter, não existe qualidade moral que possa fazer um homem sair debaixo da opressão de Satanás. Não tem homem forte. Todos nós, na nossa natureza adâmica, ficamos submetidos à autoridade satânica. Na nossa carne. Todos. Então não tem assim, tem uns que são melhores, outros não. Não tem melhor. Não tem gente melhor e gente pior. Não tem gente boa e gente ruim. Amém. Quem está me escutando, diga amém. Amém. Não tem gente boa e gente ruim. Existem pessoas que estão dominadas. Por quê? Porque Jesus veio, se coloca para ser a libertação, e às vezes as pessoas não o recebem. E a gente vai ver isso mais adiante. Mas ele, hoje é o dia que você pode sair desse laço. Amém. Quem está me ouvindo? Amém. Hoje é o dia que esse laço que te amarrou a vida inteira pode sair da tua vida. Amém. Porque Jesus está aqui nesse lugar. Amém. Com certeza Jesus está aqui nesse lugar. Amém. E ele se apresenta para você da mesma maneira que se apresentou para aquele homem. Às vezes existe alguma coisa que te leva a extrema vergonha, e aí você não conta, você não fala, você não faz nada, porque aquilo vai te levar a uma vergonha muito grande, expor. Mas aquele homem já não tinha mais o que esconder, e perdeu a dignidade. Há um ponto em que ou você toma posição para que o Senhor entre na tua vida e mude as coisas, ou é uma descida sem retorno. Quem está me ouvindo? Diga amém. Hoje é o dia desse laço. Sabe o laço do passarinheiro? Uma corrente, uma amarra, alguma coisa que não deixa você ir,
que não deixa você caminhar, que não deixa a tua mente funcionar legal, hoje é o dia de mudar. Quem está me escutando? Quem quer receber essa bênção? Quem além de mim precisa receber essa bênção? Eu preciso. Eu não quero ficar amarrado por opressão demoníaca o resto da vida. Está na hora de romper. A Bíblia diz que aquele homem depois ficou em perfeito juízo, e daqui eu preciso colocar algo que para mim é muito importante. O que espantou aquelas pessoas é que aquele homem foi encontrado em perfeito juízo. Fala comigo, igreja, perfeito juízo. Veja bem, é uma mudança dentro. Ele não melhorou algumas coisas. Ele não ficou assim, não. Antigamente ele andava pelos sepulcros e gritava. Agora não, ele melhorou. Ele está andando pelos sepulcros e falando baixinho. Antes ele andava com correntes, agora não. Ele não precisa mais acorrentar ele. Fala com ele, ele obedece. Mas ele ainda anda nos sepulcros. Ele dá uma melhorada. Ele não deu uma melhorada. Ele mudou. Dentro. Quem está me estudando? Ele mudou dentro, ele não mudou uma parte do comportamento. Ele não teve uma ligeira melhora de, se tornou um louco mais social. Quem está me escutando? Ele não deu uma reduzida em alguns excessos. A Bíblia diz que as pessoas ficaram espantadas de vê-lo vestido e em perfeito juízo. Aquilo ali chocou aquelas pessoas. Antes de falar desse momento, tem um momento muito interessante, que é um diálogo entre os demônios e Jesus. E os demônios rogam a Jesus para que não seja mandado para fora daquela província, para fora daquele lugar. E em outros lugares, no Evangelho de Lucas, fala que rogaram para não serem mandados de volta ao abismo. E aqueles, Marcos está falando que ele pediram para não serem mandados embora dali, daquele lugar. Porque ali naquele lugar eles eram bem aceitos. Existia uma população ali que eles tinham davam algumas vantagens para essa população. A tal ponto que a população pediu para que Jesus fosse embora. Souberam dos demônios, viram que a questão dos demônios era real, porque os caras estavam guardando os porcos. Foram correndo e contaram o que aconteceu. O cara mandou, os demônios pediram para entrar nos porcos, aqui todo mundo viu. Deixa eu entrar nos porcos. Aí Jesus disse, tá, vai. Aí os porcos ficaram tudo doidos. Eu nunca vi manada de porco. Você já viu? Alguém já viu uma manada de porco? Para mim, vara de porco, vara. Vara de porco mesmo. Nunca vi, porque o que acontece? Para mim, porco é um bicho que é criado em chiqueiro. Amém? Eu só vi porco em chiqueiro. Então via 1, 2. É só para baixo, né? Mas além do abate, o porco serve para quê? Dá leite? Não dá, ninguém toma leite. Bacon, só bacon. Bacon? Não, mas bacon não abate. Feijoada. Então, eu conheci porco, eu estava no seminário católico, a gente tinha um porco lá, passava o ano inteiro engordando porco para fazer um churrasco no final do ano. Era um porcão. É horrível criar aquele troço. É horrível. Bom, eu acho, né? Tem gente que acha lindo. Mas agora, um bando de porcos, 2.000 porcos, num lugar, 2.000 porcos. Meu Deus, vai gostar de porco assim lá em Gadar. Esse pessoal gostava de porco mesmo, tinha uma relação afetiva. Quem está me escutando? 2.000, tem que gostar muito de bacon. Quem está me entendendo? É complicado o negócio, 2.000 porcos. E aí na hora que os demônios queriam sair, assim, manda a gente para os porcos lá. E Jesus
Jesus disse: vai. Eles mataram os porcos. Literalmente, os porcos correram juntos por uma... E os guardadores de porcos, né, os porqueiros. É porqueiro mesmo. Ah, peguei você. É porqueiro mesmo, porqueiro. Não, porcalhão é outra coisa. Porqueiro, eram porqueiros, são pessoas que guardam os porcos, tá? Apacentam os porcos. Eles não puderam deter, eles não puderam conter, não puderam administrar aquilo. Que aquele mesmo espírito que desgovernou aquele homem, desgovernou aqueles porcos. E eles foram e se destruíram. E os habitantes da cidade foram até Jesus. Se eu vejo um negócio desse, eu digo: pelo amor de Deus, cara, mora aqui. Porque esses demônios têm que vazar da nossa vida. Mas os caras fizeram exatamente o oposto. Vai embora, porque você está dando prejuízo. Gente, 2.000 porcos. Vamos botar aí 80 quilos cada porco. É mais, vamos botar 80. 160 mil quilos de carne suína. Dava para alimentar várias legiões romanas. Hã? É? Quem está me ouvindo? Cadê o Rodrigão? Está aí? Lá embaixo. Deixa ele lá. Então o que acontece? A única pessoa que ficou liberta ali foi ele. Foi o endemoniado. As outras continuaram endemoniadas. As outras continuaram debaixo do governo daqueles demônios, porque elas preferiram. Aquele homem passou a ser o único lúcido, enquanto todos os outros tornaram-se loucos. O que eu vejo nessa mudança é uma mudança típica de Jesus na vida de uma pessoa. Quem está me ouvindo? Amém. Hoje no catecumenado, como o Sandro falou, a gente estava falando justamente dessas questões de hábito. Isso pode, não pode, crente não pode. Quem já passou pelo catecumenado aqui? Mó barato essas discussões, né? Libertam a gente. A gente estava falando justamente de uma libertação que só Jesus pode dar. Que não é tirar você de uma regra e levar você para outra regra. Ele entra na tua vida e te liberta de regras. Passa a ser uma relação entre você e ele. E aí a mudança é dentro. Isso é algo que os fariseus e os religiosos nunca entenderam e não vão entender hoje, inclusive. Quem está me ouvindo? Hoje, os religiosos continuam sem entender, porque os religiosos precisam que você dê uma regra. Precisam que você fale: pastor, o senhor tem que falar sobre, sei lá, Pokémon, ou sobre, como é que é o outro? Dá um negócio que esteja rolando aí na internet. Hã? Hã? Free Fire. Pastor, você não vai falar sobre isso? Eu não sei nem o que é isso. Também não quero saber. Entendeu? Teve um irmão muito bem intencionado, mandou para mim uma musiquinha bem, uma musiquinha totalmente endemoniada, com só uma musiquinha de criança, dizendo assim: a minha mãe é uma vagabunda. Aí disse assim: pastor, pelo amor de Deus, o senhor tem que botar uma regra lá na igreja para ninguém ver essa música, nem deixar as crianças ouvirem. Eu digo: tá doido, rapaz? Vou ficar fazendo propaganda de Satanás? Vou falar é nada. Quem está me escutando? Por quê? Porque não adianta botar regra, tem que ter o Espírito. Quem tem o Espírito não vai ouvir essas positivas, não vai rolar para lá. Porque Satanás está inventando toda hora uma coisa diferente. Quem está ouvindo? Mas ele vai ser derrotado pela verdade. Quem está me ouvindo? Diga amém.
Ele será derrotado pela verdade que é Jesus, é Cristo em nós. É Cristo em nós. O Senhor nos mostrará o que comer e o que não comer. O que fazer e o que não fazer. Quem está me ouvindo? E essa liberdade é típica que esse homem alcançou. A Bíblia fala de perfeito juízo. Cara, o cara era louco. O cara era pancado. Eu tenho vários casos aqui na igreja assim. A nossa igreja é muito rica nesse tipo de gente. Muito eclética. Temos de tudo aqui dentro. Gente louca, doida, varrida. Gente que chegou aqui e manifestou demônio. Gente que chegou aqui e manifestou demônio, foi curado e nunca mais manifestou. Amém. Quem está me escutando? Foi uma vez só, eu amo isso. Eu amo a pessoa receber uma oração, duas, acabou. Nunca mais manifesta. A pessoa fica cheia do Espírito Santo, acabou. Não tem lugar mais. Quem está me escutando? O Senhor governa. Quem pode glorificar Deus por isso? Jesus é assim, o confronto com Ele. Quando você é confrontado com a presença dele, Ele entra e faz uma faxina em todas as áreas da vida. Tem demônio no relacionamento familiar, vai rolar, vai sair, vai vazar. Tem demônio em todo tipo de comportamento sexual, vai vazar. Quem está me escutando? Está sendo dominado por droga, vai vazar. Quem está me escutando? Todas as áreas da vida, nem sempre são todas ao mesmo tempo. Mas ninguém melhora com Jesus. Nós caminhamos para a perfeição. Quem está me escutando? Do dia que você conhece Ele até a volta dele, ou até a nossa ida, tá certo? Todos os dias a gente se aperfeiçoa. Todos os dias Ele nos leva um passo à frente. Aleluia. Sabe? Uma coisa é certa, Jesus é um perigo para a porco-economia. A porco-economia, Jesus sempre será um perigo. Então, quando alguém ama a porco-economia, e quando eu falo de quando eu falo de porco-economia, embora seja uma palavra inventada por mim, amém? Mas quando eu falo de porco-economia, eu sei que existe uma economia que é gerada e gerida por Satanás na vida daqueles que o servem. O cara ganha dinheiro para gastar com droga, perde o dinheiro. Se ele quiser gastar com um curso, ele nunca tem dinheiro, mas se for para comprar droga, ele tem. Quem está me ouvindo? Parece que as portas estão sempre sendo abertas para coisas ruins. Ele pode não ter dinheiro para ter um casamento, mas ele sempre tem dinheiro para prostituição no motel. Quem está me ouvindo? Amém. E o problema não é o motel. Amém? Já vou dizendo antes que me perguntem, não quero comer nada. O problema não é o motel. O problema é o espírito que governa. Quem está me ouvindo? Jesus sempre será um problema para a porco-economia. Aquela pessoa que está sempre amarrada, está sempre voltando às mesmas coisas, ganha dinheiro desonesto para comprar coisas de forma desonesta e acabar não tendo nada. Essa é a porco-economia. As pessoas ali estavam muito ligadas nos porcos, ficaram sem porcos. Criou um problema entre eles e Jesus. Maldição. Trouxe a maldição para eles. O porco é um animal imundo. O judeu não cuida de porco. Essa cidade trabalhava para os romanos. Ou para os romanos ou para qualquer um, menos para os judeus. O judeu não come porco. Pelo menos não deveria. Então, para a porco-economia, Jesus sempre será um problema. Porque quando ele chega, ele joga luz. A mentira sai fora. A dependência dos demônios acaba. Quem está me ouvindo? A dependência dos demônios acaba, a dependência da mentira acaba, a dependência das drogas acaba, a destruição da família acaba. Tem que acabar, porque Jesus é luz, Ele é verdade, Ele chega e muda as coisas. Essa é a verdade. Ele
é um problema. Jesus é um problema. E eu vou dizer uma coisa para vocês, ele sempre será um problema. Se alguém quer viver na mentira, ele sempre será um problema. Se alguém quer ter uma sociedade com Satanás, se alguém quer viver na desonestidade, na mentira, na prostituição, Jesus é um problema. Bendito o problema que entrou na minha vida. E aí os demônios clamaram muito dentro de mim. Esse cara vem para te cortar o barato, né? Para cortar o baseado. Ele veio para tirar tudo de você. Mas eu sabia que eu era dele. Eu vou fazer uma pergunta. Você é de Jesus? Quem é de Jesus aqui? Levanta a sua mão. Não tem jeito para você. Você não vai ser dominado pela pouca economia. Amém. Você não vai ser dominado pelos ciclos viciosos, sabe, que vão a cada tempo da nossa vida levando a repetições de miséria, repetições de tristeza, repetições de falar, de gritar para ninguém, de reclamar para ninguém, de ser o revoltado dos montes, de andar nos sepulcros, de ser o forte, que arrebenta as correntes, que ninguém manda, ninguém me domina, ninguém me segura. Eu vou e faço, eu vou e quebro. Eu sou esse cara aí. Não vou ser mansinho. Esse cara vai ser inundado por Cristo e vai ficar em perfeito juízo. Mente perfeita, mente equilibrada, mente quebrantada, mente dirigida pela verdade, mente dirigida pelo Espírito Santo, manso, humilde. Quem está me escutando? Cheio de alegria. Nunca mais, fala comigo, sepulcro nunca mais. Tem gente que não falou, fala sepulcro nunca mais. Em nome de Jesus. Chega de sofrimento. Chega de sofrer na mão do diabo. Chega de ter relacionamentos falidos. Chega de ter amigo falso. Chega das pessoas ficarem debochando de você porque você é desequilibrado. Chega. Jesus vai entrar na tua vida, as pessoas vão ter que te respeitar. Elas vão ter que te respeitar. Elas vão olhar para você perfeitamente vestido e vão dizer assim: caramba, o cara está equilibrado. Eu imagino que ele devia estar até penteado, né? Ele está aqui e hoje é dia de decisões. Quem está me ouvindo? Hoje é dia de Jesus entrar e todas essas mentiras saírem da vida de vocês. Ele entra e vai fazer uma faxina na mente, no coração. Quem está me escutando? Uma faxina na mente, faxina no coração. Os medos vão sair, os receios vão sair, porque Ele é assim, Ele é poderoso. O João não é poderoso, mas Ele é poderoso e Ele está aqui. Quem está me ouvindo? Eu não curo, mas Ele cura. Eu não mudo ninguém, mas Ele muda. O Espírito Santo muda, Ele está aqui. Quem está me ouvindo? Vamos orar? Vamos renunciar, vamos romper as cadeias que nos prendiam a esses demônios. Quem está me ouvindo? Eu não sei da vida de ninguém, mas o Senhor sabe e você sabe da sua própria vida. Quem está me ouvindo? Fala para o teu irmão do lado: alegre-se. Hoje é dia de libertação. Fala comigo: hoje é dia de liberdade. Fala comigo: seremos livres em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.